Lucas Mendes empurrou a porta da casa familiar em Lisboa com o coração batendo descompassado. O cheiro de bacalhau no forno misturava-se com o perfume da mãe e o fumo do charuto do pai. Ele sabia que o jantar de aniversário do pai seria tenso, mas não imaginava o que estava por vir. Ao sentar-se à mesa, o pai António limpou a garganta e disse com voz grave: "A casa secreta da avó no Val do Douro vai para o teu irmão Pedro. Ele tem mulher e filhos para cuidar enquanto tu, Lucas, vives a tua vida de solteiro sem raízes. É o que a família precisa." Lucas sentiu o sangue gelar nas veias. Em poucos segundos a sua vida inteira de segredos e sacrifícios se desmoronava. Ele olhou para o irmão Pedro, que sorria satisfeito, e para a mãe Maria, que baixava os olhos. O avô tinha deixado a casa para ele em segredo porque sabia da sua orientação e queria dar-lhe um refúgio. Durante os anos seguintes, Lucas tinha mantido o testamento escondido enquanto ajudava a família financeiramente sem pedir nada em troca. Agora eles planeavam roubar o que era seu para favorecer o irmão. A dor da traição queimava no peito, mas ele respirou fundo e decidiu que esta noite tudo mudaria. A conversa continuou com comentários sutis sobre como um homem deve ter uma família tradicional. Lucas engolia as palavras, sentindo a pressão familiar apertar o peito. Ele recordava as noites em que chorava sozinho depois de visitas onde o pai perguntava quando ia arranjar uma namorada. A avó Teresa era a única que o abraçava e sussurrava que o amor era amor. Ela tinha escrito o testamento em privado entregando-lhe a vila para que ele pudesse viver livre. Mas a família ignorava isso e agora revelava o plano. O jantar prosseguia com risos forçados e Lucas planejava o seu momento. Ele sentia o peso das expectativas sociais em Portugal, onde, embora legal, o casamento gay ainda enfrentava olhares de reprovação em círculos conservadores. A mãe servia o prato e dizia: "Meu filho, tu podes ajudar o teu irmão, não é?" Lucas acenava, mas por dentro a raiva crescia. Ele pensava no seu parceiro Tiago, que o esperava em casa com um jantar simples. Tiago sempre o encorajava a ser verdadeiro. Esta noite o preço da verdade seria alto, mas ele estava pronto para pagar. O relógio marcava as 9 e a tensão subia devagar. Pedro falava dos seus problemas financeiros e como a casa resolveria tudo. O pai assentia e olhava para Lucas como se ele fosse a solução fácil. A mãe mencionava a tradição familiar e como a herança devia ficar unida. Lucas sentia a garganta seca. Ele sabia que o documento no seu bolso podia mudar tudo, mas esperava o momento certo. Os minutos passavam e ele revivia as memórias de infância quando o irmão o protegia, mas também o ridicularizava por ser sensível. Agora a proteção era para si próprio. A decisão de lutar por si mesmo tomava forma. Ele olhava para os rostos que amava, mas que o feriam com as suas palavras não ditas. O conflito interno era profundo. Amar a família significava sacrificar a si mesmo ou defender a sua dignidade? A pergunta ecoava na sua mente enquanto o jantar continuava. Ele recordava o dia em que o avô o levara à vila e lhe dissera que um homem deve ter um lugar onde possa ser ele mesmo sem medo. Agora aquele lugar estava prestes a ser tirado. A mãe perguntou se ele estava bem e ele respondeu com um sim forçado. Pedro riu e disse que ele sempre fora o mais calado da família. O pai serviu mais vinho e continuou a falar dos planos para a casa. Lucas sentia que cada palavra era uma facada. Ele pensou no custo que pagara por anos de silêncio. Tinha recusado promoções no trabalho para estar perto da família. Tinha emprestado dinheiro que nunca fora devolvido. Tudo para manter a paz. Mas a paz era uma ilusão. A avó sabia disso e por isso o protegera. O momento de agir aproximava-se. Ele apertou o punho debaixo da mesa e esperou que o pai terminasse o discurso. A sala parecia mais pequena. O ar mais pesado. Ele sabia que o que viria a seguir mudaria tudo para sempre. Lucas sentiu o peso das palavras do pai como pedras no peito. Ele olhou para o prato intocado e lembrou-se do dia em que a avó lhe entregara o envelope selado. Foi no hospital de Sintra. Ela segurava a sua mão e dizia que o testamento era privado porque a família nunca compreenderia. O avô já tinha morrido há 5 anos, mas a avó guardara o segredo até ao fim. Lucas tinha lido o documento naquela noite e chorara sozinho no apartamento de Lisboa. A vila era dele. Com todas as condições. O avô escrevera que queria que o neto mais novo tivesse um lugar para construir a sua vida sem as correntes da tradição. Agora no jantar a família agia como se a casa fosse deles para decidir. Pedro falava dos planos para reformar a vila e transformar em negócio de turismo. A mulher dele acenava concordando.
Lucas sentia a traição crescer. Ele tinha pago as contas médicas da mãe no ano passado sem dizer nada. Tinha ajudado Pedro a cobrir dívidas de um negócio falhado. E agora eles queriam tomar o que era seu. A mãe Maria tocou no braço dele e disse: "Meu filho, tu és bom rapaz." Lucas sorriu forçado, mas por dentro pensava se eles sabiam o quanto magoavam com os comentários sobre casamento e netos. Tiago, seu parceiro há 3 anos, esperava-o em casa. Eles tinham construído uma vida juntos com viagens secretas ao Douro para visitar a Vila Escondida. Tiago dizia sempre que ele merecia ser feliz sem esconder. Mas Lucas ainda não contara à família. O medo da rejeição era maior que a necessidade de verdade. No jantar o pai continuou: "Tu, Lucas, não tens responsabilidades, por isso assinas os papéis e fica tudo resolvido." Lucas sentiu a fúria subir, mas controlou-se. Ele recordou as noites em que Tiago o abraçava depois de telefonemas familiares cheios de pressões. Tiago dizia que o amor verdadeiro não pede sacrifício da identidade. Lucas decidira que esta noite seria o ponto de viragem. Ele pegou no copo de vinho e bebeu devagar. Pedro riu e disse que ele sempre fora o sensível da família. A mãe tentou mudar de assunto falando do tempo, mas o pai insistiu nos documentos. Lucas sabia que tinha de agir com calma para que a revelação fosse devastadora. Ele pensou no preço que pagaria. Talvez a mãe chorasse. O pai gritasse. Pedro o acusasse de egoísmo. Mas o silêncio já custara demasiado. Ele olhou para a janela e viu as luzes de Lisboa piscar. A cidade onde ele vivia livre, mas voltava sempre para este peso. O jantar continuou com sobremesa de pudim e café. A conversa girava em torno dos netos de Pedro e como a vila seria perfeita para eles. Lucas sentiu o coração apertado. Ele imaginou Tiago esperando ansioso por notícias. Tiago que o amava sem condições. O momento aproximava-se. Lucas respirou fundo e preparou as palavras que mudariam tudo. A família não sabia que ele tinha o testamento original e provas das conversas gravadas por acidente no telemóvel. Ele esperou o silêncio perfeito. A mãe perguntou se ele queria mais café. Ele recusou e disse que tinha algo importante para dizer. Todos os olhares se voltaram para ele. O ar ficou elétrico. O conflito interno atingia o pico. Ele amava-os, mas não podia sacrificar-se mais. A decisão estava tomada. Lucas levantou-se devagar da cadeira. As pernas tremiam, mas a voz saiu firme. Vocês planeiam tomar a casa que o avô deixou para mim em testamento privado. Eu sei de tudo. A sala ficou em silêncio absoluto. O pai António corou de raiva. O que estás a dizer, rapaz? Pedro riu nervoso e disse que ele estava a delirar. A mãe Maria levou a mão à boca. Lucas tirou o envelope do bolso interno do casaco e colocou-o sobre a mesa. Aqui está o testamento original. O avô assinou perante testemunhas e deixou a vila só para mim porque sabia que eu precisava de um lugar onde ser eu mesmo. Ele sabia da minha vida. Sabia que sou gay. A palavra ecoou como um tiro. O pai bateu com o punho na mesa. Mentira. Isso não é verdade. Lucas continuou sem vacilar. Eu ouvi a conversa de vocês há 2 semanas quando pensavam que eu não estava. Vocês disseram que eu não merecia a herança por causa da minha escolha. Que era melhor dar ao Pedro para manter a imagem da família. A mãe começou a chorar. Meu filho, como pudeste esconder isto de nós? Pedro levantou-se também. Tu sempre foste o mimado da avó. Agora queres roubar o que é da família. Lucas sentiu a dor, mas manteve-se firme. Eu não roubo nada. Eu defendo o que me foi dado. Vocês traíram a confiança do avô. Traíram-me a mim com anos de comentários que me faziam sentir menos. O pai gritou que ele estava a destruir a família. Lucas respondeu que a família já estava destruída pela hipocrisia. Ele falou das vezes em que ajudara financeiramente sem pedir reconhecimento. Das noites em que chorara sozinho por não poder partilhar a sua felicidade com Tiago. Tiago que o amava e o apoiava incondicionalmente. A mãe pediu que ele parasse. Lucas disse que o silêncio já custara a sua paz interior. Ele expôs como Pedro tinha falido 2 negócios e como o pai escondera dívidas. Tudo para manter a fachada. Pedro acusou de traição.
Lucas respondeu que a verdadeira traição era planearem roubar a sua herança. A tensão explodiu. Vozes subiam. Lágrimas caíam. O pai ameaçou deserdá-lo, mas Lucas lembrou que a casa já era dele. A mãe implorou por paz. Lucas sentiu o peito apertado, mas a consciência limpa. Ele pagava o preço da verdade com a possível perda do amor familiar. Mas ganhava a sua dignidade. O confronto continuou com acusações e defesas. Cada palavra era uma ferida aberta. Lucas via o choque nos rostos e sentia o peso da decisão. Ele amava-os, mas não podia mais sacrificar-se. O jantar terminara em caos, mas o seu caminho começava agora. Lucas manteve-se de pé enquanto a família gritava. O pai António andava de um lado para o outro. Tu não podes fazer isto ao teu irmão. Ele tem filhos. Lucas respondeu calmamente. E eu tenho o direito de viver a minha vida sem culpa. A mãe Maria soluçava. Nós sempre te amamos. Lucas disse que o amor não vinha com condições. Ele falou das noites em que Tiago consolava depois de telefonemas cheios de pressões para casar. Tiago que era o seu porto seguro. A família não conhecia Tiago, mas agora sabiam da existência dele. Pedro acusou de egoísmo. Lucas respondeu que egoísmo era tomar o que não lhes pertencia. Ele mostrou as mensagens antigas onde a família falava mal da sua sensibilidade. A mãe admitiu que tentara convencer o avô a mudar o testamento. O choque foi total. Lucas sentiu a traição profunda, mas usou-a para fortalecer a sua posição. Ele explicou o conflito moral. Manter a paz familiar significaria perder a si mesmo. Defender a verdade significava perder talvez o amor deles. Ele escolheu a verdade. O pai gritou que ele estava a destruir o nome da família. Lucas disse que o nome já estava manchado pela mentira. A conversa virou para o passado. Lembranças de férias onde Lucas se escondia. De festas onde ele fingia interesse por raparigas. De anos de solidão interna. Pedro confessou que sempre soubera, mas nunca dissera para proteger o pai. A mãe pediu perdão entre lágrimas. Lucas sentiu compaixão, mas não fraqueza. Ele propôs um compromisso. Ajudaria Pedro financeiramente, mas a casa ficava com ele. O pai recusou furioso. Lucas aceitou a consequência. Ele pegou no casaco e disse que ia embora. A mãe agarrou o seu braço. Não vás assim. Lucas beijou a testa dela e disse que o amor verdadeiro não destrói. Ele saiu da casa com o coração partido, mas livre. No carro ligou a Tiago. A voz de Tiago trouxe alívio. Ele contou tudo. Tiago disse que estava orgulhoso. Lucas dirigiu para casa pensando no preço pago. A família talvez nunca o aceitasse plenamente. Mas ele aceitava-se a si mesmo. A noite estava fria, mas o futuro brilhava. Ele recordou a vila no Douro onde planeava viver com Tiago abertamente. O conflito terminara, mas as cicatrizes ficariam. Ele escolheu o caminho da integridade apesar da dor. Lucas chegou ao apartamento e encontrou Tiago à espera com um abraço quente. Eles sentaram-se no sofá e Lucas contou os detalhes do jantar. Tiago ouvia em silêncio, segurando as suas mãos. Lucas sentia o alívio misturado com a tristeza. A família estava dividida agora. O pai enviara uma mensagem furiosa. A mãe ligara a chorar. Pedro enviara uma ameaça de processo. Lucas respondeu a todos com calma e firmeza. Ele ofereceu ajuda financeira, mas manteve a casa. Os dias seguintes foram de silêncio doloroso. A mãe visitou-o sozinha e pediu que ele pensasse na família. Lucas explicou que pensara durante anos e agora escolhia a si mesmo. A mãe chorou, mas abraçou-o. Pedro mandou um e-mail pedindo perdão por palavras duras, mas Lucas viu que o arrependimento era parcial. O pai manteve o silêncio mais longo. Lucas usou o tempo para refletir sobre as escolhas. Ele decidira que o amor familiar não podia custar a sua identidade. Tiago apoiava-o em cada passo. Eles planearam uma viagem à vila para recomeçar. A sociedade em Portugal mudava lentamente, mas para Lucas a mudança era interna. Ele sentiu-se acordado. Forte. Livre. Meses depois o pai telefonou. A conversa foi curta, mas sincera.
Ele disse que custava aceitar, mas que não queria perder o filho. Lucas chorou ao telefone. A reconciliação seria lenta, mas possível. Pedro visitou e viu a vila. Admitiu que Lucas merecia. A mãe tornou-se mais próxima. Lucas pagou o preço da verdade com anos de dor, mas ganhou a paz interior. Ele aprendeu que as decisões difíceis definem quem somos. A família aprendeu que o preconceito custa caro. A vida continuou com novas dinâmicas. Lucas e Tiago viveram felizes na vila nos fins de semana. O amor venceu. Mas a ferida da traição ficou como lembrete. Lucas olhava para o Douro ao pôr do sol e pensava nas escolhas. Foi correto confrontar a família assim à mesa, expondo segredos e defendendo os seus direitos, mesmo destruindo a harmonia temporária, ou deveria ter cedido em nome do amor familiar apesar da injustiça?